Hoje nós estamos com o módulo 2, geração, transmissão e distribuição de energia. Nós vamos dividir, conforme eu falei, nós vamos dividir essa parte da hidrelétrica em duas partes, tá bom? Sendo que essa primeira parte ela é mais conceitual e a segunda parte vai envolver mais cálculos. Então, eu peço a vocês, até essa aula de hoje vai ter um cálculozinho lá no final, simples, não um cálculo difícil não. Mas eu peço que vocês consigam calculadora científica para justamente a gente fazer esse cálculo, tá bom? Tem que ser calculadora científica. Vamos lá. O nosso país consiste em diversos modos de geração de energia, sendo uma boa parte dessa geração pertencente às usinas hidrelétricas, né? Hoje, a nossa matriz energética ainda são as usinas hidrelétricas, tá bom? 83% da matriz energética são originadas de fontes renováveis. As usinas hidrelétricas são ditas também como fontes de geração de energia renovável, tá bom? Em primeiro lugar, eu tenho as hidrelétricas, está em torno de 60%, 63%. Em seguida, eu tenho a geração eólica, que está tendo um largo crescimento, tá bom? Uma expansão bem significativa, principalmente em regiões litorâneas. Se você for em beira de praia, isso é o que você vai encontrar, é aqueles cataventos, tá bom? Em seguida, nós temos o sistema de biomassa, que também está incluído com o sistema de biogás, que vai ser um dos temas que nós vamos abordar lá na frente, tá bom? Que está em torno de 8,9%. E nós temos, em quarto lugar, a geração solar, que ainda está engatinhando, mas, contudo, no nosso país tem em torno de 114 gerações solares fotovoltaicas em operação, tá bom? Lógico, se for levado em consideração a potencialidade das usinas hidrelétricas, ainda está longe, só que é uma das grandes apostas do futuro, mesmo porque nós, aqui do Nordeste, mais precisamente do estado do Ceará, nós temos o privilégio de ter vento e ter sol praticamente o ano todo, né? Então, nós temos esse grande privilégio. Então, eu tenho o vento, que é de graça, e eu tenho o sol, que é de graça também, tá bom? Porém, nesses últimos tempos, notamos a participação frequente de outras formas para alimentar a rede elétrica de transmissão, como as usinas termoelétricas, os parques eólicos e, recentemente, as usinas solares. Ainda bem que existe outros tipos de geração hoje em dia. Mas isso por quê? Porque nós iremos ver que as usinas hidrelétricas precisam, para a sua alimentação, de água, né? Então, se porventura, se eu não tenho água no sistema, então provavelmente eu não vou ter ciclo de geração. As usinas hidrelétricas, elas apresentam vários pontos positivos, mas nós temos essa observação, tá bom? Haja vista, nós sabemos que o Ceará sempre foi problema com o que se diz respeito ao inverno, né? Esse ano, graças a Deus, nós tivemos um inverno até razoável. Só que, levando em consideração os anos que nós tivemos com escassez de água, então já é um problema. Sendo assim, o que acontece? O Operador Nacional do Sistema, que inclusive eu falei na aula passada, que é o órgão que vai coordenar e vai decidir em que momento essa geração irá funcionar, se a usina hidrelétrica, aquela usina hidrelétrica irá funcionar com carga total, ou se não vai funcionar só 50%. Então, quem vai determinar é o Operador Nacional do Sistema, que está, logicamente, trabalhando junto com o Sistema Interligado Nacional, que ainda bem que o Sistema Interligado, por exemplo, nós estamos aqui diante de uma live, estou com o notebook ligado aqui, eu tenho iluminação, mas eu não sei, nesse presente momento, de onde é que está vindo essa geração. Se está vindo de uma hidrelétrica, se está vindo de uma termoelétrica. Eu só sei que eu tenho uma alimentação, eu tenho um fornecimento, no meu caso residencial, de 220 volts garantidos, né? Concessionária, ele me entregou os 220 volts, mas porque eu tenho essas diversificações de modelo de geração. Se existisse somente o estilo de geração ao modelo hidrelétrico, então eu teria um certo problema. Imagine nos anos anteriores, em que
a água estava pouca, então eu queria economizar a água daquela barragem, do funcionamento de uma hidrelétrica. Então, para isso, ONS, eu coloquei outros tipos de geração para funcionar, para tentar economizar essa água. Se não existisse esse outro modelo, no caso uma termoelétrica, um parque eólico, por exemplo, então provavelmente nós íamos sofrer com relação ao velho apagão, né? Que é a racionalização da energia elétrica. Então, ainda bem que eu tenho outras formas de geração. Tá bom? Professor, Continuando. o canto mais próximo que tem a hidrelétrica aqui do estado do Ceará, onde é? Bom, no A Ceará, hidrelétrica. no Ceará, Na hidrelétrica mais próxima. não, hidrelétrica nós temos na Bahia, Na Bahia, né? Paulo Afonso, nós temos em Alagoas, Delmiro Gouveia, nós temos Monchotó, nós temos Sobradinho, né? Nós temos Boa Esperança. Então são geralmente a parte lá de Recife, Alagoas, parte da Bahia, Né? tá? Então, geralmente são esses locais, geralmente mais Mas é afastados, muito, viu? onde eu Eu tenho, achei até muito no Nordeste. o estilo de geração. Então, eu tenho uma boa fatia desse meio de geração vindo das hidrelétricas justamente na nossa região Nordeste, tá bom? Aí vamos lá. Professor, Oi, nesses locais pode fazer visita? não ouvi. Nesses locais pode fazer visita? Minha querida, pode. Uns anos desse atrás, mais precisamente, eu vou lhe dizer o ano, 2008. Em 2008, nós tínhamos conseguido, né, fazer um projeto para uma turma que eu digo assim, um conjunto de alunos visitar a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, porque antes, isso em 2008, nós já temos 12 anos, nós tínhamos contato com uma turma de lá, da usina de Paulo Afonso, que fica na Bahia. E foi feito na época, só que, né, não é uma coisa assim tão fácil. Então, digamos que a subestação de lá de Paulo Afonso faça a liberação, né? Tem todo um aparato de documentação, né? Tem que fazer documentação. E feito isso, aí tem que ver os alunos que estão propostos aí. Não é uma coisa de você ir num dia e voltar no outro. Tem aquela questão da documentação, alimentação, o custo que vai ter de transporte daqui para lá, entendeu? Mas geralmente essas usinas de geração, elas aceitam visita sim. Algumas têm um período, né, e outras estão abertas aí o ano todo. Eu não sei com relação hoje, né, devido a esse probleminha nosso aí, momentâneo que nós estamos sofrendo, que é essa parte da pandemia, mas eu acredito que quando retornar, as empresas, no caso, esses meios de geração vão estar disponíveis aí, mais uma vez, aí para receber instituições de ensino. Tá bom? Tá. Aí vamos lá. Veremos então o conceito de geração hidrelétrica, o seu princípio de funcionamento, tá bom? As suas partes constituintes, ou seja, quais são as partes que compõem uma usina hidrelétrica e a sua atuação no cenário elétrico brasileiro. Beleza? Aí vamos lá, iniciando. Uma usina hidrelétrica, também chamada de usina que vem de água, né? Hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Então, são trocas de energia ou transformação de energia. Eu vou ter uma energia cinética, que energia cinética diz respeito a movimento. Dessa energia cinética, que é movimento, eu vou ter uma energia mecânica, porque eu vou ter, dentre os componentes utilizados na usina hidrelétrica, eu vou ter a turbina, tá? A turbina vai obter o giro, então é um movimento mecânico, mas isso porque eu vou ter uma água fazendo com que eu troque esse modelo de energia, então eu vou ter uma energia cinética, que é o movimento das águas, vai movimentar a parte de uma turbina. A turbina, em consequência, vai estar acoplada a um gerador e esse gerador irá gerar um valor de tensão X, tá bom? Então, todo o sistema de geração de energia são trocas de energia ou transformações de energia. Nesse caso, ele começa com energia cinética, que eu vou ter a água, que vai passar por uma tubulação, vai fazer esse movimento mecânico e vai transformar em energia elétrica.
tá bom? As partes constituintes que nós temos numa usina hidrelétrica, primeiro, nós temos a barragem, que é como se fosse uma espécie de caixa d'água gigante, tá bom? Essa barragem, ela é uma estrutura que ela é construída no leito de um rio. Quando vai fazer um trabalho de construção de uma usina hidrelétrica, não é só um estalo de dedo e diz que, eu gostei desse ambiente e aqui eu vou construir uma hidrelétrica. Se você notar, geralmente as usinas hidrelétricas são instaladas num local bem distante a uma região urbana. O que quer dizer que eu vou aproveitar provavelmente aproveitar o leito de um rio, eu vou aproveitar o curso, vou aproveitar uma cachoeira. Então, eu vou aproveitar a força potencial de uma água para fazer esse trabalho de geração. A construção de uma usina hidrelétrica não é uma coisa assim tão simples, né, como algumas pessoas talvez acham que seja. Ele demora alguns anos até ser pronto. Isso, lógico. Por exemplo, se eu destino a fazer nesse local uma usina hidrelétrica, eu tenho que fazer todo um estudo, né? Aí acompanha topografia, geodésia, trabalho do estudo do terreno, né? A questão das águas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, né? Que é a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional, porque ela pertence tanto a Paraguai como ela pertence ao Brasil. E esse tipo de usina hidrelétrica ele levou alguns anos para ser construída. Começou por volta de 75, então até chegar ao funcionamento foi por volta de 82, 83 por aí. Então ele demorou bastante, porque teve que ser feita a parte de documentação. Ele verificou que o Rio Paraná tinha uma força potencial, né, de água assim muito grande. Então ele verificou que era muito propício de ser construída uma usina hidrelétrica nesse ambiente. Então foi feito todo um trabalho. Então, por exemplo, para se construir uma barragem, vocês estão vendo essa imagem aqui, então que é como se fosse essa caixa d'água gigante, onde vai comportar essa água, né, para fazer o ciclo de geração. Então, provavelmente, dependendo da situação, eu vou ter que mudar o curso do rio. Então, o rio ele tem um caminho, eu vou ter que fazer a mudança de curso de rio. Então, isso vai levar uma obra de engenharia gigantesca, vai levar muito tempo, levar muitos anos para ser feito, tá bom? Para esse tipo de barragem, ele pode ser de terra, nós chamamos, e o de enrocamento, que é o bloco de rocha compactado, tá bom? Eu tenho também a tomada d'água, e essa tomada d'água também está no sistema de acoplamento, e ela vai fazer o direcionamento do sistema de água. Então, por exemplo, para que a água passe na turbina, é necessário que ele tenha um direcionamento. Então, junto com essa tomada d'água, eu vou ter tubulações, diga-se de passagem, tubulações gigantescas, com seção transversal muito grande, um diâmetro enorme, e junto com essa tubulação, ele vai ser o responsável por direcionar a água até a turbina. Então, vai ser captada a água para fazer girar a turbina e vai ser equipado com comporta de fechamento e grade de proteção. Vamos lá. Comporta de fechamento, por quê? Porque, imagine, digamos que eu tenho uma usina hidrelétrica composta de 20 geradores. Em um dado momento, eu vou precisar deslocar uma equipe técnica até essa parte do gerador, a parte da turbina, para fazer uma vistoria, para fazer uma análise, para fazer uma correção, né, uma manutenção preventiva, ou preditiva, ou corretiva. Para fazer isso, obviamente, a turbina tem que estar desligada. O gerador tem que estar desligado. Então, essa comporta vai simplesmente impedir que a água passe pelo sistema para evitar justamente que essa turbina funcione, tá bom? Junto com esse gerador. A grade de proteção é porque é o seguinte, como eu vou ter uma barragem com bastante água, né? Pode acontecer nesse trajeto a água vir junto com um pedaço de galho, com, sei lá, sujeira ou pedra ou sei lá, restos de animais ou coisa parecida. Então, a grade de proteção ela vai servir justamente para proteger a passagem de elementos estranhos pela turbina,
né? Imagina aí a velocidade, o tamanho que é uma turbina, e de uma hora para outra passa um corpo estranho de um tamanho até razoável. Então, ele pode, por empenar uma das pás da turbina, ou vir a danificar alguma estrutura mecânica desse sistema aqui, tá bom? Eu tenho o conduto forçado, que é essa tubulaçãozinha aqui, bem singela, né? Para cada tubulação ou para cada conduto forçado, eu vou ter abaixo dela, né? Eu vou ter abaixo dela aqui uma turbina com gerador. Então, imagine que a água está por detrás, né? Por detrás toda essa parte aqui, na parte da barragem. Eu vou ter a tomada d'água, vai ter um direcionamento da água para essa tubulação, e no direcionamento para essa tubulação, imagina a quantidade de água que vai passar por esse conduto. Imagina a força, imagina a pressão, né? Então, vai passar por esse conduto forçado, vai movimentar a pá da turbina e vai fazer todo o seu trabalho. Então, o conduto forçado é a canalização, tubulação, que conduz a água sob pressão para as turbinas, tá bom? Essa fotozinha que eu tirei da internet, só para a gente ter mais ou menos uma ideia como é esses componentes que compõem uma usina hidrelétrica. Nós temos o vertedouro. O vertedouro nada mais é do que a caixa d'água, com relação ao ladrão da caixa d'água, né? Para quem sabe o que é a caixa d'água, o que é o ladrão, é quando a caixa adquire um volume X, né? Para que essa água não transborde a caixa, então eu tenho uma tubulaçãozinha que ela avisa, digamos assim, que essa caixa já se encontra cheia. Nesse caso, digamos que eu tenho um inverno bem satisfatório. Para não acontecer dessa água transbordar a parte dessa barragem, então o que acontece? É aberta as comportas do vertedouro e vai ter, é como se fosse essa válvula de escape que vai permitir que a água ela passe, né? Ela passe por esse trajeto aqui. Lembrando que a água, uma vez utilizada no sistema de geração, ela ou volta ao curso do rio, tá? Para a posição de novo inicial para fazer esse trabalho, ou ele sai e segue adiante para alimentar uma outra usina hidrelétrica. Então, o trabalho sempre é feito dessa maneira. O vertedor, ele nem sempre irá funcionar. O vertedor, ele só vai funcionar no caso, né, de sofrer uma ameaça de transbordamento da barragem. Então, para que não ocorra um acidente, digamos assim, de transbordar água nessa barragem, é aberta as comportas do vertedor para fazer com que o excesso dessa água ela passe justamente por esse trajeto aqui. Tranquilo? Vertedouro, vamos partir para o próximo componente, que é a casa de força, que digamos que é o coração de uma usina hidrelétrica. E essa casa de força, deixa eu só tirar o áudio aqui, que tem áudio ligado. A casa de força será o local onde vai se operar a usina. Então, dentro desse local, eu vou ter as turbinas, né? Eu vou ter, nessa casa de força, os geradores. Então, é a parte, né, mais grosseira e operacional de uma usina hidrelétrica, é justamente na parte da casa de força. Junto com esses equipamentos, eu vou ter equipamentos auxiliares, eu vou ter quadros, né, que hoje são automatizados em sua maioria, e essa casa de força ela vai ter uma comunicação muito ligada à parte do centro de controle operacional. Então, eu vou ter o centro de controle operacional, onde terão técnicos nessa sala, com diversos computadores, né, conectados à rede, né, a rede de parte de computação. Ela é toda automatizada, a operação ela é toda feita via remota, e a parte técnica, eu digo de operação, de manutenção, ela é toda feita aqui na casa de força, que é justamente a manutenção das turbinas, ou a manutenção nos geradores, ou de algum outro equipamento auxiliar. Tá bom? Até então, beleza, né? Se tiver alguma dúvida, aí vocês podem me interromper aí. Professor, essa parte aqui eu não entendi, que a gente dá a explicação necessária. E professor? Oi, é o Irã, né? É isso, é. Diga lá. É o seguinte, ó. Naquela hora, estou aí que passa por forçado, né? Para chegar na. Tá falhando a comunicação, como é que é? A água que passa antes de
descida pelo conduto forçado, né? É assim, existe tipo assim uma válvula para liberar essa água para descer seu pé no chão, assim, né? Irana, a conexão tá falhando. Se tu quiser colocar a pergunta no chat, eu acho que é melhor. Que eu tô te ouvindo bem longe. Ou então é o teu microfone que tá com algum probleminha. Não, tá certo, tá bom. Não, tranquilo. Mas qualquer coisa, coloca aqui no chat, que aí eu verifico e tiro a tua dúvida. Como é Viu? que acessa o chat aqui no participante, é? Foi mais. Não entendi. Como é que acessa aqui o chat? Tem de lado você vai encontrar o chat, né? Aqui, olha, presta atenção. Você vai encontrar, no caso, tá com computador, é? Celular. Tá com celular, né? Com celular eu já não sei, É. mas deve ter uma parte chamada bate-papo ou então chat. Você vai só clica nele e digita, entendeu? Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui, só um negócio aqui, ver se dá pra... Se você, aqui você vai em mais, sei lá, aí bota bate-papo, né? Aí digita aqui, Bom, né? pronto, eu mandei uma mensagem para ti. Aí depois Tá tu vê, aí tu compartilha a tua dúvida com a Pronto, gente. tá certo. Tá. Aí vamos lá. O potencial hidráulico é proporcionado pela vazão. Aí vamos lá. O que é vazão? Né, para a gente entender o que é vazão. Vazão, pessoal, ele é o volume, digamos assim, né? Ou então a massa de um determinado fluido, que nesse caso é a água, que ele vai passar por uma determinada seção de um conduto livre, de um conduto forçado. No nosso caso, se trata de um conduto forçado, né? Porque a água ela vai passar por dentro desse conduto para fazer a movimentação da turbina que está acoplada no gerador. Então, qual é a definição de uma vazão? Vai ser o volume, ou seja, a quantidade, né, dessa determinada água que vai passar por uma seção, que nesse caso é a tubulação. Tá bom? Para que eu consiga determinar a vazão, né? A vazão, no caso, ela vai ser dada por metro cúbico por segundo. Ah, mas por que a vazão é dada em metros cúbicos por segundo? Porque para a gente calcular a vazão, né, sei lá, de qualquer fluido, digamos assim, então eu vou ter que determinar a divisão do volume, tá bom? No caso, o volume que é dado em metros cúbicos, né? Por exemplo, a gente quer medir o volume da água que tem dentro da caixa d'água. Então, a unidade de volume, no caso, é metro cúbico. E dividido pelo tempo. Então, é a quantidade, qual o volume, a quantidade desse fluido que vai passar por essa tubulação de uma determinada quantidade de tempo, ou por uma unidade de tempo. No sistema internacional, o tempo ele é dado em segundos, tá bom? Então, a vazão é dada pela divisão entre o volume, que é dado em metros cúbicos, dividido pelo tempo dado em segundo. É por isso que a vazão ela é dada em metros cúbicos por segundo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai dar essa questão da definição do potencial hidráulico? Aí vamos lá. Primeiro, de forma natural, né? Primeira definição é de forma natural. E com relação de forma natural, digamos, eu vou fazer a construção de uma usina hidrelétrica. E na construção dessa usina hidrelétrica, eu tenho, digamos, uma cachoeira, digamos que o desnível, né? O desnível dessa água, ela está concentrada dentro de uma parte de uma cachoeira. Então, nesse desvio, nessa concentração, eu dou o nome de forma natural. Mas eu tenho também através de uma barragem, né? Nesse caso é quando eu tenho assim, digamos, pequenos desníveis, né? Que ele vai ser concentrado à altura de uma barragem, então vai depender também, né, de hidrelétrica para hidrelétrica. Então tem usinas hidrelétricas que já tem uma cachoeira, né? Eu tenho usinas hidrelétricas partindo para o lado de uma barragem. Oi, Moisés. Professor, tem alguns alunos da turma que viram e não estão conseguindo entrar. Aí não sei o que aconteceu. Eu entrei logo direto, mas não sei por que eles não estão conseguindo. Aí pediram para eu ver com o senhor se tem alguma coisa impedindo. Mas o acesso dele é o primeiro acesso ou o segundo? É o segundo que eles participaram da aula passada. Mas
O link é o mesmo. Tem como tu passar o link para eles? Eu até encaminhei para o grupo. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, eu vou passar aqui para ele. Qual é a turma, hein? Qual é a turma, Moisés? Kiron 1183. É da Kiro, né? Pessoal, só um instante aqui, só para ver se eu consigo ajudar meus amigos aqui. O nome da turma é Eletrotécnica 2019, é isso? Acredito que sim. Do grupo, né? Você quer dizer? Pronto, eu mandei aqui. Tá bom? Eletrotécnica. Pronto, ver se a galera que não conseguir entrar, ver se consegue entrar. Certo? Então, além disso, eu tenho, através também do desnível do desvio do rio, então são casos específicos aonde eu vou ter um aproveitamento melhor quando eu realizo o desvio desse rio, do leito natural, que foi o caso da usina de Itaipu. A usina de Itaipu foi feita uma boa parte do desvio, né, desse rio do leito natural, e verificaram, através de estudos, que fazendo o desvio desse rio e aproveitando justamente o rio Paraná, com sua queda d'água, tem um melhor aproveitamento energético, digamos assim. Tá? Ô, Gutenberg. Oi. Gutenberg, só te atrapalhando um pouco aí. Fique à vontade. E as usinas nucleares, Gutenberg, tem alguma que está ativa aí, aqui no Brasil? Quantas são? Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis. Nós vamos até falar, lá pela quarta aula, nós vamos falar sobre usinas nucleares. Tá? Nucleares, né? Okay. No Brasil, nós temos só em Angra dos Reis, que é no Rio de Janeiro. Vamos nós. Princípio de funcionamento. Energia potencial gravitacional, né, que se converte em energia cinética obtida pelo represamento da água. Então, eu vou ter essa quantidade de água contida nesse barramento. E essa água, logicamente, vai se acumulando à medida que vai chovendo, né? E para evitar que haja esse transbordamento, eu utilizo o vertedouro para fazer com que esse excesso evite, né, que a água transborde o sistema. Beleza. Então, eu vou ter o represamento dessa água. Depois, esse represamento vai provocar uma pressão que vai transformar energia hidráulica em energia mecânica, que vai ser justamente energia contida, né? Eu vou ter essa quantidade de água. Vai fazer um movimento cinético, porque a água vai se locomover em direção a um conduto forçado. Desse conduto forçado para essa movimentação, eu vou fazer a movimentação mecânica, porque eu vou ter uma turbina, né, com um sistema já de acoplamento com gerador, e essa energia mecânica é transferida para a turbina, já a parte final, no qual eu vou transformar, eu vou converter em energia elétrica. Então, a energia elétrica, no caso, vai ser o ponto final. Uma vez gerada, graças à turbina, eu vou conseguir levar essa tensão transformada até um conjunto de transformadores. Vamos levar em consideração que todo meio de usina hidrelétrica eu vou ter uma subestação, e nessa subestação eu vou receber essa tensão que foi, digamos, transformada. Então, tudo começa porque eu tenho água, a água vai passar pelo conduto forçado, vai fazer um movimento cinético, consequentemente, energia mecânica e, por fim, energia elétrica de geração. Tá bom? Aqui seria mais ou menos a topologia, né? Como é que funciona. Eu tenho um sistema de barragem, que vai ser o reservatório. Nesse reservatório, a direção vai ser justamente essa. E nessa direção eu vou ter aqui abaixo o conjunto de turbinas e o conjunto de geradores. Uma vez que é gerado, eu vou levar alimentação para o sistema de subestação, que vai conseguir elevar esse valor para valores satisfatórios de transmissão, que no caso é 230 kV e 500 kV. Isso eu estou falando do Nordeste, tá? Isso eu estou falando de Nordeste. Nesse caso, o Nordeste trabalha com 230 kV, que é da Chesf, né? E 500 kV. Tá bom? Vamos falar das turbinas, tá bom? Só que antes de falar das turbinas, pessoal, vou mostrar para vocês bem rapidinho só a parte inicial, tá bom? A parte inicial aqui
de duas usinas hidrelétricas. Uma é a usina de Paulo Afonso, que ela já tem bastante tempo, tá bom? De construção. Ela foi construída há muitos anos. E nós temos a usina de Itaipu, que também já tem um certo tempo, né? Que começou no final da década de 70, que levou um bom tempo, né? Mesmo porque até um tempo desse aí a maior usina hidrelétrica do mundo era Itaipu, né? Ficou em segundo lugar, porque foi construído a usina de Três Gargantas na China, que passou a ser a primeira, com energia de geração potencial maior do que a usina de Itaipu, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, só organizar aqui. É um videozinho, só a parte inicial, só para a gente ver mais ou menos. Só um instante aqui. Primeira usina hidrelétrica de Paulo Afonso. O trabalho era bastante arcaico, viu? Só adiantando para vocês, não tinha esse trabalho, digamos, bem criterioso com relação à segurança. Era uma coisa mais à vontade, tá bom? Vou mostrar só a parte inicial porque é mais um vídeo institucional da usina, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia como é que foi o trabalho de construção dessa usina. Eu vou avançando nessas partes aqui, tá? Para a gente não perder tempo. A hidroelétrica do São Francisco vem realizando nas proximidades da Cachoeira Paulo Afonso, vem tomando um vulto digno de nota. As casas para operários, os galpões onde funcionam os escritórios e a imensa caixa d'água, como as oficinas de serraria e o almoxarifado, também uma ideia da tarefa gigantesca que ali se leva a termo, concretizando-se uma das maiores realizações do atual governo da República. Só observação. Quando se propõe a construir uma usina hidrelétrica, então, como geralmente os pontos, né, são bem afastados, o que geralmente a empresa que vai fazer a construção, ela realiza? Ela faz uma pequena cidade no entorno desse ambiente, constrói hospital, né, escolas, supermercados, justamente para que o funcionário que vai trabalhar nessa construção, ele more nesse local. Porque não compensa de forma nenhuma para a empresa, né, como é uma região bastante afastada, o local onde vai ser construído, todo dia ter que deslocar funcionário. Então, o que faz? Constrói-se uma pequena cidade, então contrata os funcionários vão trabalhar e morar justamente nesse local bem mais próximo. E outra, o tempo de construção de uma usina hidrelétrica, então, ele leva alguns anos. Então, mais um motivo pelo qual essas empresas elas fazem esse trabalho de construção de casas, né, construção de um hospital, um posto de saúde para atender a necessidade dos funcionários. Detalhe da vila residencial Presidente Dutra, prestes a ser concluída, que servirá aos diretores da companhia, engenheiros e funcionários administrativos. A Vila Alves de Souza, destinada a funcionários de categoria, a serviço da grande organização. As casas são modelares e estão situadas em lugar pitoresco e privilegiado. A Companhia Hidroelétrica atenta com especial carinho para a assistência social, conforme o comprova a escola quase concluída e destinada aos filhos dos operários da companhia. O prédio é sóbrio e dispõe de instalações completas. Os congressistas em visita às obras da Companhia Hidroelétrica de São Francisco percorrem o edifício escolar recolhendo excelente impressão. Ao fundo do edifício destinado à escola, ergue-se igualmente bem construído outra edificação destinada aos trabalhos de puericultura. É como se pode compreender facilmente um benefício que diz com eloquência do carinho com que a companhia atenta para os problemas sociais. A visita ao galpão onde funciona provisoriamente a escola e diretores... Passar mais na frente essa parte aqui. Então, uma instituição de cartório destinada aos operários da ação. Os tipos de tonelagem,
distância, tudo em conjunto, forma um potencial magnífico que assegura um serviço de transportes exemplar naquele pedaço do Brasil. Estamos agora às proximidades da poderosa usina de 5.000 kW já terminada. É um dos cometimentos maiores do Ministério da Agricultura e atesta o labor intenso que lhe marca a ação construtiva. A Objetiva Cinematográfica nos mostra vários detalhes desta obra esplêndida e pulsante. Os parlamentares têm, então, em sempre percorrer detida e cuidadosamente todas as dependências dessa realização da Companhia Hidroelétrica. Sendo uma usina auxiliar, embora, cabe-lhe a tarefa de acelerar os serviços, fornecendo o potencial preciso ao andamento dos trabalhos que transformarão a área da Cachoeira Paulo Afonso em um imenso manancial de energias para enriquecimento do país. Na parte do território baiano, os trabalhos para a construção da barragem já estão ultimados. Foram eliminadas as capas das rochas decompostas e os fundilhamentos que poderiam provocar infiltrações, pondo assim em risco a estrutura e a solidez da imensa barragem. Pra vocês verem aí como era a situação, né? Como é que os funcionários trabalhavam antigamente na época. Assegurada a estabilidade ao conjunto da barragem oeste, com seus 800 metros de extensão. Os deputados e senadores demoram-se em admirar essas realizações, ficando agradavelmente impressionados diante de tudo quanto lhes é dado observar. Também na parte do estado de Alagoas, as obras vão crescendo animador. Aí as construções se sucedem. E a Objetiva Cinematográfica nos dá uma visão ampla dos galpões destinados aos operários solteiros que trabalham para a companhia. Vamos achar na frente aqui. Sacos de cimento diária, surpreendendo de maneira profunda. Ô, Gutenberg, Oi. com quantos anos foi feito isso aí? Quantos anos já? Aqui foi na década de 40, né? Ah. Já tem uns 70 anos, eu acho. Mais ou menos esse tempo. Isso aqui é o primeiro, né? Deixa eu ver se eu... Você via aí que nem filmado foi, eles tiravam foto, né? Aí você via a sequência aí das fotos, né? Deixa eu ver aqui outra aqui, só o começo. Só vou mostrar o começo, pessoal, porque vou mostrar o vídeo todo. Quem quiser assistir esse vídeo assim por completo, na internet, você encontra documentários que fala... Só ajeitar aqui, pessoal. 73 anos. Você encontra documentário falando sobre essa parte de geração de Itaipu, tá bom? Vou colocar aqui só um pedacinho, só para a gente ver mais ou menos como foi a ideia da construção. Os 40.000 quilômetros de rios do país equivalem a uma volta ao globo. Se esse vasto potencial de água pudesse ser represado pela tecnologia hidrelétrica, as exigências de energia poderiam ser cumpridas sem as custosas importações de petróleo. O Brasil está pensando grande. O governo quer que uma imensa usina supra a enorme demanda da nação por energia. Encontrar o local perfeito para uma usina tão grande assim não será fácil. O rio vai precisar ter um volume de água grande o suficiente para produzir a energia necessária, deverá fluir por bancos estreitos e seu leito deverá ser forte o suficiente para aguentar o peso enorme das paredes da usina. Esse é o local óbvio. O rio Iguaçu alimenta uma das maiores cachoeiras do Brasil, mas ele tem apenas 1/8 das águas necessárias para a usina monte. Um a um, os engenheiros verificam 50 outros locais. Nenhum é satisfatório, mas finalmente o local perfeito é encontrado. O rio Paraná é o 7º maior do mundo, contendo 4 vezes mais água do que o rio Colorado nos Estados Unidos. Em um local chamado Itaipu, ele flui através de uma garganta submersa. Pesquisas geológicas mostram que o leito é capaz de suportar um peso imenso.
Os engenheiros o acham perfeito, mas há um imenso obstáculo. A garganta fica bem na fronteira entre o Brasil e seu antigo inimigo do século XIX, o Paraguai. Os dois países travaram uma amarga batalha. O Paraguai perdeu metade de seu território, metade de sua população foi morta. Mesmo 100 anos depois, ainda há falta de confiança entre os dois países. 1966. Complexas negociações começam entre os dois países. O projeto da usina fica suspenso por 7 anos. Vou mostrar mais na frente. Aqui dá para ver mais ou menos a dimensão. Mas, no final, a sedução do vasto suprimento de energia prova-se. Aqui é a parte da documentação. Deixa eu ver mais na frente. Olha, ó, abril de 73. Brasil e Paraguai finalmente assinam o tratado. Um enorme reservatório de investidores. Vai estar mais na frente aqui, só para a gente ver. De pessoas envolvidas. Primeiro, a área toda é fotografada do alto para a pesquisa dos lares e fazendas. Mas isso não fornece informação suficiente. Então, de cara, a gente já vê um problema. O chamado impacto social, né? Porque, geralmente, quando a gente vai fazer por exemplo, vai realizar um trabalho de pesquisa para essa parte de construção de uma usina hidrelétrica, às vezes pode acontecer como o curso do rio vai ser modificado, então provavelmente pode acontecer, e como já aconteceu nesse caso, do rio ele passar por essa cidade. Eu acho que aqui alguém já ouviu falar naquela cidadezinha chamada Jaguaribara, que tiveram que fazer a nova Jaguaribara porque as águas do rio iam passar justamente pela cidade. Então foi feito esse trabalho. Então já leva um ponto negativo por esse lado, por ter esse chamado impacto social. Então, imagina aí, embora as pessoas, né, dessa residência sejam indenizadas, mas imagina uma família que mora 50, 60 anos no local e vai ter que sair do lugar onde nasceu e se criou para tentar encontrar um outro lugar para morar, embora seja indenizado. Então, isso gera um impacto também. Sem falar nos animais, porque imagina, se eu vou mudar o curso do rio, então eu vou mexer com todo o ecossistema. Essa questão do peixe, tem aquele peixe que sobrevive, né? Sobrevive uma determinada parte e do nada vai ter que ser modificado. Então, teve uma luta nessa época aqui, para tentar salvar a maior quantidade de animais possível. Tá bom? Então, isso leva como desvantagem também. Vou colocar aqui mais na frente, só para a gente ver essa parte já funcionando. Outono de 1975, o trabalho de construção das usinas secundárias começa. Enquanto isso, a avaliação das casas, fazendas e terras do Vale do Rio, que serão cobertos pelas águas, se completa. As autoridades brasileiras e paraguaias sabem que antes de inundar a área vão precisar comprar cerca de 8.500 casas e fazendas. O custo, $500 bilhão no dinheiro de hoje. Isso está no topo dos $20 milhões do custo da usina propriamente dita. As ofertas de indenização estão sendo apressadas. A maioria das pessoas aceitou, mas algumas apresentaram queixas legais. Porém, os engenheiros estão mais preocupados em manter a construção das usinas secundárias dentro do prazo. Eles precisam desesperadamente de mais trabalhadores. Um exército deles. O Vale do Rio Paraná é pouco habitado e remoto. Uma das poucas cidades, Foz do Iguaçu, é uma cidade pequena na fronteira. A cidade grande mais próxima é São Paulo, a 1.000 quilômetros de distância. Os gerentes do projeto devem coreografar uma enorme migração de trabalhadores para dentro da área. Eles chegam às dezenas de milhares de todas as regiões do Brasil. Tudo o que uma grande cidade precisa, desde escola e hospitais até igrejas e jardins de infância, precisam ser construídos. Novas casas são construídas só para abrigar os novos trabalhadores. Há um aumento intenso nas linhas de produção de alimento para alimentar o sempre crescente número de trabalhadores. A cidade de Foz do Iguaçu está crescendo a uma taxa inacreditável. Estamos falando de um movimento para dentro de uma cidadezinha de cerca de 30 mil trabalhadores. As usinas podem ser simples paredes ancoradas em rochas ao redor,
Mas Itaipu não tem essa ajuda do terreno. Ela terá que se sustentar sozinha. Portanto, Itaipu deverá seguir um desenho que recorra somente ao seu próprio peso. Os engenheiros chamam isso de usina de gravidade. A ideia é fazer as estruturas tão pesadas de modo que a água simplesmente não possa movê-las. Para funcionar, a usina terá que pesar 61 milhões de toneladas. Mas a qualidade de uma usina depende de sua fundação. Então, vocês depois dão uma pesquisada, tá bom? Porque precisa ser incrivelmente... Porque como é muita coisa, aí demoraria bastante para a gente ver toda essa parte. Aí vocês dão uma olhadinha depois, National Geographic. Aqueles documentários, né? Aqueles documentários que tem falando sobre usinas hidrelétricas. Aí você pesquisa lá a usina hidrelétrica de Itaipu. Só para a gente ter mais ou menos a ideia da dimensão que é a construção de uma usina hidrelétrica, tá bom? Falando da parte final aqui, sobre as turbinas hidráulicas, tá bom? São turbinas que são projetadas especificamente para transformar energia hidráulica, né? Que vai ser justamente a pressão da água, juntamente com a energia cinética, de um fluxo de água e energia mecânica na forma de torque e velocidade de rotação. Então, entenda que eu tenho que considerar qual o tipo de turbina para um sistema de geração. Qual é a turbina hidráulica que eu vou utilizar? Eu dependo de alguns pontos, né? Dentre eles, eu quero saber qual é a altura. Para que eu consiga determinar a turbina, eu tenho que saber qual é a altura dessa queda d'água. Eu tenho que saber, nesse caso, qual é a vazão. E, mediante as informações de vazão e queda d'água, eu vou obter a potência elétrica para, então, com essas informações, eu determinar qual é a turbina que eu vou utilizar. Existem alguns tipos de turbinas, nós chamamos de turbinas hidráulicas, tá? Utilizadas para esse fim. Eu vou especificar somente 3, tá bom? Que são as 3 maiores e as 3 que são mais utilizadas em sistemas de geração hidrelétrica. Então, eu tenho, primeiro, as partes constituintes, que são basicamente as mesmas, tá bom? Independente do tipo de turbinas, todas elas vão ter caixa espiral, que vai ser uma tubulação, conforme vocês estão vendo aqui, em forma de toroidal, que envolve a região do rotor, que é essa parte girante. Eu não sei se vocês já viram máquinas elétricas, mas em máquinas elétricas a gente comenta sobre essa parte de estator, de rotor, tá bom? E que fica integrada à estrutura civil da usina. Essa parte ela é fixa, pessoal. A parte que constitui, nesse caso aí a caixa espiral, ela é fixa, tá bom? Ela não é retirada. Ela, uma vez construída, ela é fixa lá no local e fica por lá, tá bom? Eu tenho o pré-distribuidor, e esse pré-distribuidor vai ser direcionar a água para a entrada do distribuidor, conforme vocês estão vendo aqui, olha, essa quantidade de palhetas, né? Então, as palhetas, pela quantidade de palhetas, eu vou definir. Nesse caso, dependendo do tipo de turbina, eu posso ter 18 palhetas até, no máximo, umas 24 palhetas fixas, tá bom? Ela vai servir justamente para receber o impacto da água, fazer o sistema de giro e direcionar a água até a turbina. Fabricação desse componente, não só do pré-distribuidor, como do distribuidor, né, geralmente é com chapas ou placas de aço carbono. Então, geralmente, essa chapa de aço carbono, ela é soldada, ela fica fixa e ela vai fazer esse trabalho de obter o direcionamento da água. Aqui é o distribuidor, né, que já está, né, aqui é já o conjunto com o todo acoplado. Vai ser regular a vazão, ou seja, a quantidade de água, o volume de água que vai passar pela tubulação sobre o rotor, de modo a manter a rotação da unidade constante. Alguém me perguntou no começo da aula sobre essa questão da rotação, né? Do controle da rotação. Então, o distribuidor vai ser um dos componentes que vai ter essa finalidade. Tá bom? Uhum. As turbinas hidráulicas são máquinas utilizadas para converter essa energia mecânica, porque a água vai passar, vai movimentar essa pá e vai transformar em energia elétrica por meio da pressão. Lógico, quanto mais rápido for essa turbina, né, maior vai ser o ciclo de geração, e isso vai depender da quantidade de água. É por isso que eu falei que
o controle da quantidade de água, quando a ONS vê que o nível da água já não está tão satisfatório, então eu vou economizar aquela água da hidrelétrica, eu vou colocar uma termoelétrica ou outro meio de geração para fazer esse trabalho até aparecer chuva e conseguir encher a barragem novamente para fazer esse trabalho, tá bom? De acordo com suas funcionalidades, existem as turbinas de ação utilizadas em maiores alturas e baixas vazões. Então, conforme eu disse, uma das funções para você determinar a turbina vai ser a altura da queda d'água, e a questão da vazão, que vai ser o volume, a quantidade de água que vai passar por uma tubulação. Ei, Gutenberg, Oi? essas usinas aí, elas são como aquelas pontes lá, elas são tipo móveis, né? Elas não ficam fixas também não, né? Mas tá falando o quê que fica móvel? A usina inteira, ela tem até um pêndulo, né, também, para poder ficar equilibrada, né? Tipo um pêndulo lá, sei lá. Mas aí é na questão da barragem. Da barragem, exato. A barragem, ela é tipo móvel, ela não fica fixa, ela fica tipo... assim, deixa eu explicar até para os outros. Essa questão dessa movimentação, não vamos entender que ela movimenta como se fosse daqui até a esquina. É um movimento muito curto que ela é dado, por exemplo. Geralmente no inverno ela tem um movimento, né? Como se fosse aberto no período de inverno e fechado no período do verão. Então, vai depender do clima. Eu vou ter um movimento, mesmo que seja muito pequeno, mas eu vou ter sim esse movimento, tá? Eu acho que eu não tenho mais não, mas eu acho que eu tinha um artigo falando justamente sobre essa parte de movimentação. Aí, para que a gente faça, digamos assim, isso eu estou falando na parte técnica da usina. Para fazer esse acompanhamento, você falou o nome do instrumento, que é um dos instrumentos utilizados, que é o pêndulo, que é justamente para acompanhar justamente o deslocamento dessa parte da barragem, tá? Ainda bem que o deslocamento é mínimo, né? E ela também sempre vai ter infiltração, né? Infiltração ela não tem como deixar de ter, né? É um local que é retirada da água, né? Eu tenho uma base de saída. Então, geralmente por exemplo, é um cano, uma tubulação. É pouca água, pessoal. É muito pouca água, só que é necessário que tenha a passagem dessa água, porque, digamos que eu resolva fechar a passagem dessa água. Então, por questões naturais, né? A água ela vai procurar um caminho para poder passar. Então, sempre vai ter pela umidade e vai ter, logicamente, abaixo dessa parte da barragem, um conjunto de bombas para poder escoar essa água que fica dentro. Imagine que, com o passar do tempo, essa quantidade de água vai aumentando e para que não haja um transbordamento na parte inferior, então eu tenho uma bomba que vai tirar, né? Uma bomba de sucção. Eu tenho aqui a primeira turbina, que é uma das maiores turbinas que nós encontramos nessa parte, que é a turbina Pelton, tá bom? A turbina Pelton, ela pode operar entre quedas de 350 a 1.100 metros. Para esse tipo de turbina, né, com relação à velocidade, ela varia entre 600 a 3.000 RPM, geralmente. Então, ela é uma baita de uma turbina de grande porte. Em seguida, eu tenho uma turbina Francis, tá? A turbina Francis, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu trabalha com esse tipo de turbina. Ele vai entre 40 metros até 400 metros, com velocidade que vai mais ou menos de 100 a 600 RPM. Já seria um porte um pouco menor em relação à turbina Pelton. Em terceiro lugar, nós temos a turbina Kaplan, que já é uma turbina de porte bem menor, tá bom? Ela pode operar até 60 metros e a velocidade dela, logicamente, também é menor, que vai de 75 a 120 RPM. Então, para que eu consiga determinar o tipo da turbina a ser utilizada, eu tenho que levar em consideração alguns fatores, né? Uma delas é a vazão desse local e outra é a altura da queda da água. Outra, que vai ser a largura, né? A largura, a seção transversal dessa tubulação. Então, todos esses equipamentos, lógico, a parte de engenharia vai fazer todo esse amaranhado de cálculos até chegar à definição de qual vai ser a turbina ideal necessária para esse trabalho. Tá bom? Continuando, para que você selecione o tipo de turbina a ser utilizada num projeto de uma hidrelétrica, é calculado o valor da rotação específica.
eu vou utilizar a altura da queda d'água e nós vamos utilizar uma questãozinha que é simples, não é difícil, mas falta menos de 1 minuto, em determinadas vazões, queda e velocidade de rotações nominais. Aqui é o tamanhozinho da turbina, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? E que eles não estão de brincadeira. Para que eu consiga fazer o deslocamento, veja que nessa figura à sua direita, eu tenho uma base de apoio aqui. E essa base de apoio ele vai servir para conseguir retirar, né, essa estrutura superior para que o funcionário, o técnico, ele faça a manutenção. Tá bom? Então, isso é um trabalho delicado, tem que ser feito todo o trabalho de segurança, mesmo porque eu estou trabalhando com componentes de grande porte. Tá bom? Para calcular nossa rotação específica, nós vamos utilizar os seguintes dados. A nossa live de hoje, nós vamos finalizar com essa parte do cálculo da rotação específica, tá bom? Para que eu consiga determinar a rotação específica, eu tenho que determinar os seguintes dados. Eu tenho que ter em minhas mãos aqui a altura da queda d'água, que vai ser dado pela letra H, e vai ter como unidade de metros. Então, serão quantos metros dessa altura de queda d'água? A vazão, que vai ser dado pela letra Q, e a unidade de vazão, conforme eu tinha dito, vazão é volume dividido pelo tempo, volume é dado em metro por segundo e tempo é dado em segundos. Mais uma vez, volume é dado em metros cúbicos e tempo é dado em segundos. Então, para que eu calcule a vazão, eu tenho que dividir V por T, ou seja, volume pelo tempo. Por isso que a unidade é metro cúbico por segundo. Aí eu tenho a rotação real, dada pela letra N minúscula, conforme toda velocidade é dada em RPM, né, ou rotação, que é a mesma coisa, rotações por minuto. E, por fim, a potência efetiva, que nesse caso está sendo dado pela letra N maiúscula, e a unidade é cavalo-vapor. Se fosse passar isso para watts, seria 736 watts, no caso, 1 cavalo-vapor, 1 CV. Se fosse 1 HP é 746 watts, transformado isso para potência ativa, tá? Então, a questão diz o seguinte: calcule a rotação específica obtida em uma turbina, tá? Eu coloquei aqui valores fictícios, tá bom? Só para a gente aprender a manusear a fórmula. Eu quero que você calcule a rotação específica obtida numa turbina, a ser utilizada em uma unidade hidrelétrica, e a vazão, nesse caso, é de 660 metros cúbicos por segundo. Oi, Moisés. Só poderia só botar na tela anterior para eu tirar uma foto? Na hora. Isso aqui, né? Pronto. Espera só um pouquinho. Pronto, obrigado. Então, vamos lá. Vazão de 660 metros cúbicos por segundo. A altura dessa queda d'água, 120 metros. A rotação real dessa turbina de 94,2 RPM. E potência efetiva de 971.500 CV, tá? Deixa eu dar 2 minutinhos só para vocês. Teve alguém que, uma boa parte aqui bateu o print, né? Mas deixa eu dar 2 minutinhos só para copiar essa questão, mesmo porque vai ser uma questão desse modelo que será uma das questões da nossa atividade avaliativa, tá bom? Então, eu vou ficar sempre indicando para vocês, olha, essa questão é propício de avaliação, essa questão provavelmente vai ser um questionário, tá bom? Então, só 2 minutos para quem não copiou, copiar essa parte aqui, ou pelo menos pegar os dados principais, vazão, a altura de queda d'água, rotação real da turbina e potência, para a gente fazer o cálculo da rotação específica, tá? A gente vai fechar a nossa live de hoje com esse exemplo, sendo que depois desse exemplo eu vou deixar outra e vou mandar para o Google Drive para vocês tentarem fazer. Só para questão de exercício mesmo, para a gente exercitar, tá bom? 2 minutos para vocês copiarem e aí eu faço a explicação no passo a passo para a gente encontrar a rotação específica.
Tem mais alguém copiando, pessoal? Ainda eu tô copiando, bem pertinho de terminar. Tá tranquilo, aguardando aqui. Certo. Sinalize para mim, tá? Quando acabar. Certo. Noventa e quatro ponto dois RPM e potência efetiva de 97 15 00 CV. Pronto, bebê. Pronto, né? Então, vamos lá. Certo. Para que eu consiga encontrar... Professor, boa noite. Cheguei agora, infelizmente. É o Lindenberg? É, professor, cheguei agora. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou calcular a rotação específica. Então, eu vou precisar, obviamente, de alguns dados, tá bom? Então, para que eu consiga encontrar, nesse caso, eu vou precisar da altura da queda da água, que no caso é 120 metros. Eu vou precisar da rotação real da turbina 94,2 e vou precisar da potência efetiva de 971.500. Nesse caso, a vazão, até o presente momento, eu não vou utilizar para essa questão, tá? A gente, né, nós devamos, no nosso próximo encontro, fazer mais alguns cálculos e eu vou precisar do item vazão, vou precisar dessa grandeza para fazer os demais cálculos. Mas, a primeiro momento, só a altura da queda d'água, a rotação real e a potência efetiva. Para fazer esse cálculo, embora pareça um bicho de sete cabeças, mas não é, a rotação específica para você calcular, você vai pegar a rotação. Pegou agora. Vou tirar o áudio. Tem bem? Vocês fizeram a pergunta, pessoal, vocês desativam o áudio de vocês, tá? Certo. Ele tem bem? Oi. Tem como voltar só o item para o alternador, já? Como? Isso aqui? O outro. Esse aqui? Voltar. Isso. Não, é o próximo. Voltar. Oi? Pronto? Certo, peraí. Não, terminando. Esses dados são os dados da questão, viu? Só lembrando. Isso que é bom copiar, né? Esses dados tem na questão, né? Eu só mostrei que quando a gente vai fazer uma questão dessa, a gente deixa essas grandezas separadas para facilitar na resolução da questão. Certo. Pronto, obrigado. Pode mudar? Beleza. Pronto. Então, pronto. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar essa rotação real, vou multiplicar pela raiz da potência efetiva, dividido pela altura, vezes a quarta raiz, ou raiz quarta, dessa mesma altura. Tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo na calculadora? Primeiro, vamos lá. Os dados a serem colocados. Você vai pegar lá o dado que tem na questão, de 94,2, que é a rotação real, né, no caso da parte da turbina, vezes a raiz da potência dada em CV, que é 971.500, dividido por 120, que é a altura, vezes raiz quarta de 120, que também é a altura. Quando você for fazer esse cálculo na calculadora, você vai colocar 94,2 vezes raiz, coloca esse valor, dividido. Depois que você colocou dividido, você abre o parêntese, coloca 120
raiz quarta de 120, fecha parênteses, igual. Beleza. Mas como é que eu vou fazer isso na calculadora? Tá? Deixa eu abrir aqui o aplicativo da calculadora e eu vou passar para vocês como é que a gente faz esse cálculo para definir essa rotação específica. Só um instante aqui, pronto. Vou fazer esse cálculo com vocês aqui. Apareceu a calculadora? Apareceu. Pronto, Apareceu. pronto. Como é que eu vou fazer o cálculo? Vocês já copiaram? Então vai ser o seguinte, olha. Primeiro é a rotação real, que é 94,2. Espera só um instante aqui. 94,2 vezes raiz de 971.500, tá? Essa parte de cima eu já fiz. Dividido, aí você abre o parêntese, 120 vezes, aí vamos lá, presta atenção. A raiz quarta, como é que eu vou encontrar na calculadora científica? Para esse modelo, né? Pode ser da Cássio ou de outra marca, que geralmente são muito parecidos. Você note que acima desse botãozinho aqui, que é o botãozinho do expoente, para você elevar um valor, tem uma raiz e tem um x, justamente na mesma posição da nossa questão. Só que, como é que eu vou fazer para ativar essa função? Veja que eu tenho dois botões aqui. Eu tenho o Shift e eu tenho o Alpha. Esse Shift, se você notar, eu tenho alguns caracteres que estão na mesma cor do Shift. Então, para que eu consiga ativar essas funções, eu tenho que apertar o Shift. Quando você apertou, veja que apareceu uma letra S na parte superior à esquerda do display da calculadora. Se você apertar de novo, essa função ela sai. Da mesma forma o alfa. Se eu apertar o alfa, vai aparecer a letra A. Se eu retirar, vai sair. E o alfa ela vai ativar algumas funções. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou ter que ativar essa função que está acima desse botão. Então, para isso, eu vou ter que apertar o Shift. Tá bom? Só que antes, eu vou clicar no 4. Porque esse 4 ele vai ser justamente esse X que se encontra aqui na raiz. Então, você vai apertar o Shift. Vai apertar o botãozinho, que é da base da raiz, e vai colocar o 120 mais uma vez. Feito isso, você fechou o parênteses e apertou igual. O resultado que eu tenho aqui é 233,77 RPM. Tá? Vou fazer só mais uma vez. 94,2 vezes raiz de 971.500 dividido, abriu parênteses, 120 vezes aí 4, né? Shift, a função para raiz quarta de 120. Fechei meu parênteses e apertei igual. Eu tenho como resultado 233,77 RPM, tá? 233,77 RPM. Vamos conferir. Aqui já foi feito de uma maneira mais compassada, né? Por exemplo, 94,2 vezes quanto foi a raiz de 971.500? Foi esse valor. Dividido 120 vezes raiz quarta de 120, 3,30. Então, aqui foi feito, você pode fazer também do mesmo jeito. Mas, se você puder fazer tudo de uma vez na calculadora, dá para fazer também, tá? Então, o resultado para essa questão é 233,77 RPM. Oi? Lindenberg, me diga uma coisa, eu estou sem a calculadora científica aqui. Tem como fazer esse cálculo no celular? A calculadora do celular, científica do celular? Pode ser que dê. Eu, pelo menos, eu nunca fiz porque eu não tenho hábito, né? Assim, costume de fazer cálculo no celular. Mas deve dar, porque esses celulares
né? Esses mais modernos agora têm uma função... Lindenberg, tem sim, né? mano. Tem, mano. Tem, é Então, só, entendeu? acredito Como é, Então, Edson? você clicar lá e aparece a calculadora científica que tem isso aí tudinho, mano. tá bom? É porque eu tô tentando aqui na científica, não tá dando não. Do celular, do celular. Pois é, assim, eu não tenho nem como lhe informar exatamente como é que faz no celular, mas eu posso até ver do meu, se o meu for igual, depois eu passo para ti. Como é que faz? Porque às vezes a função ele tem um nomezinho um pouco diferenciado, né? E eu estou acostumado a fazer com calculadora científica, né? Por isso que eu coloquei a calculadora científica aqui mesmo, porque já parte mais da realidade. Mas a gente pode ver depois no celular como é que faz, certo? Pessoal, alguma dúvida, pessoal? Então, o procedimento é esse. Aqui é uma das questões da nossa que vai compor a nossa primeira atividade.